É bem provável que você já tenha ouvido falar de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Vieram me contar que um alferes, chamado por alcunha o Tiradentes, andava convocando gente para um levante. Eu disse que dessem naquele maroto com um chicote, porque ele não passava de um bêbado que andava prometendo prêmios em casas de meretrizes para quando se fizesse uma república no Brasil. Principalmente se você é assíduo aqui no canal, em que temos muitos vídeos sobre esse emblemático personagem histórico. Mas se os nossos vídeos não te ajudarem a ter uma imagem do mártir da Inconfidência, as estátuas, medalhas, um feriado e uma cidade vão te ajudar nisso. Embora a Conjuração Mineira tenha sido mais relevante e lembrado do movimento anticolonial da América Portuguesa, ele não foi o único. Segundo as historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling, diferentemente da imagem oficial que o país gosta de apresentar, para dentro e para fora, a história brasileira está longe de se assemelhar a um conto de fadas, uma narrativa destituída de guerras, conflitos ou prática cotidiana da violência. Afinal, não é muito coerente vender a imagem de um país tropical, abençoado por Deus, mas que de norte a sul convivia com a violência da escravidão. Protestos capazes de mobilizar multidões contra as autoridades locais eram mais comuns do que imaginamos no período colonial. Porém, a história tradicional acabou deixando boa parte delas de lado, pois muitas são relacionadas a indígenas, escravizados e até mesmo jesuítas. O caso de Tiradentes ganha proporções mitológicas a partir do momento que surge uma república endossada por militares como o Marechal Deodoro da Fonseca. E por conta disso, viram na figura do alferes de Vila Rica um perfeito herói para a República, militar e que supostamente teria lutado pela independência. Porém, esse vídeo não é sobre Tiradentes e os Inconfidentes, mas sim sobre as outras revoltas, conjurações, motins e sedições que tomaram conta do país ao longo dos séculos 17 e 18, que apesar de não serem tão conhecidas, nos ajudam a entender um sentimento anticolonial que se espalhava pela América Portuguesa e que acabaria, de certa forma, concluindo-se em 1808 com a chegada da família real portuguesa e mais à frente com a independência do Brasil. Na madrugada de 8 de dezembro de 1660, um grupo de fazendeiros chegaram ao consenso de que já passava da hora de pôr abaixo as novas taxas determinadas pelo governador Salvador Correia de Sá e Benevides para a defesa de São Sebastião do Rio de Janeiro. A taxa justificava-se pelo histórico de incursões estrangeiras, além de ataques de piratas e corsários ao Rio de Janeiro. Enfim, esses colonos insubmissos, donos de terra na região norte da Baía de Guanabara, em segredo e com cautela, lançaram barcos ao mar e cruzaram a Guanabara. Em silêncio, contornaram a imensa rocha de granito que marca a entrada da baía, uma tal rocha que os portugueses batizaram de Pão de Açúcar, e ainda antes de nascer o sol, atracaram na praia de Piaçaba, em frente ao Largo do Carmo, hoje Praça 15, local de desembarque para quem chegava ao Rio de Janeiro na segunda metade do século 17. E dessa forma, se iniciava a primeira revolta de colonos na América Portuguesa. A data escolhida não foi por acaso, era dia da festa de Nossa Senhora da Conceição, que reunia desde muito cedo uma multidão no Largo do Carmo, onde se erguia o Pelourinho, a Igreja de São José e o prédio da Câmara Municipal, órgão responsável pela gestão do cotidiano da cidade. Além disso, a cidade estava momentaneamente desguarnecida. O governador estava fora do Rio de Janeiro, averiguando a veracidade de notícias sobre a descoberta de jazidas de ouro entre São Paulo e Paraná. Não existem documentos sobre se os revoltosos encontraram alguma resistência por parte da guarda da cidade, mas sabe-se que cerca de 350 homens de infantaria não recebiam soldo havia meses. Mas é fato que desembarcaram armados, aos gritos de "Viva o povo e morra o governador". Isso tudo se deu logo de manhã. A Câmara foi invadida, seus membros destituídos e o governador deposto. Esse governo dos revoltosos durou 5 meses, que entre suas ações eles realizaram novas eleições, estendendo critérios de qualificação de eleitores a todo o recôncavo fluminense, o que incluiu os proprietários de terra, moradores das regiões rurais do Rio, no processo eleitoral, até então restrito aos colonos estabelecidos na área urbana. E, é claro, suspenderam os tributos autorizados por Sá e Benevides. Mantiveram presos na fortaleza de Santa Cruz os aliados do governador e expulsaram da capitania seus partidários mais fiéis. Mesmo assim, ninguém se esqueceu de reafirmar alto e claro a irrestrita lealdade à coroa.
Esse episódio ficou conhecido como a Revolta da Cachaça. Não era contra o rei português, mas contra a política fiscal praticada pelo governador, em particular a aplicação do decreto da coroa que proibia a produção de aguardente e limitava sua exportação para favorecer o consumo de vinhos chegados da metrópole. E sendo a aguardente um subproduto da economia açucareira com importância não só comercial, já que era usada como moeda de troca no comércio de escravos com a África Ocidental, mas também pela importância cultural, uma vez que a cachaça era considerada a bebida dos homens e era consumida sobretudo pelas camadas populares, negros escravizados ou livres, mestiços de indígenas e negros, brancos pobres ou vadios. Então dá para entender o porquê da revolta. Para você ter ideia, é como se no próximo carnaval o governador proibisse a venda e consumo de checkmate. Com certeza teríamos uma revolta. Bota uma cachaça! Bota! Eu quero uma cachaça! Quem é que você tá pensando que eu sou? Sou Antônio Lopes da Silva, sou brasileiro, sou honesto, trabalhador, tenho aqui meus documentos, sou gente, quero uma cachaça! Bota uma cachaça, senão vocês vão ver o que é um alagoano. Mas enfim, em resumo, Sá e Benevides consegue na madrugada de 6 de abril de 1661, com a ajuda de navios portugueses vindos da Bahia e um pequeno exército de índios flecheiros tupi, fiéis aliados de sua família desde os tempos de Mendes Sá, ele tomou de volta o controle da cidade, reconquistando o Rio de Janeiro. Os revoltosos derrotados, em especial Jerônimo Barbalho Bezerra, o principal líder do movimento, acabaram decapitados. Avançando no tempo e indo para outra região, em 1720, ocorreu o que ficou conhecida como Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos, a mais importante revolta ocorrida nas Minas antes da Conjuração Mineira. E a motivação foi, mais uma vez, impostos. Os revoltosos planejavam forçar a coroa a suspender o estabelecimento das casas de fundição, onde se registrava o ouro em barras e se deduzia o quinto por arroba, o imposto devido ao rei. Ao cair da noite, homens armados e encapuzados irrompiam abruptamente nas encostas do morro do Arraial do Ouro Podre e desciam em direção ao centro de Vila Rica, hoje Ouro Preto, ao rufar de tambores e aos gritos de "Viva o povo" e "Morte aos enviados do rei". No trajeto, tomavam as ruas de assalto, pilhavam e saqueavam. Numa dessas ocasiões, a residência do ouvidor-geral foi destruída. Seu proprietário, personagem odiado na capitania, escapou por um triz do linchamento e fugiu para o Rio de Janeiro. O governador, o famoso e impiedoso Conde de Assumar, foi duro em sua reação, caçando e prendendo os protagonistas do levante em apenas 3 dias. Os revoltosos foram enviados para o Rio de Janeiro, onde a população foi autorizada a exterminar os encapuzados, e o Conde de Assumar deu ordem aos dragões portugueses, o corpo militar de elite estacionado na capitania, de tocar fogo nas propriedades de Pascoal da Silva Guimarães, o mais relevante líder da revolta. Além disso, o conde mandou reunir a população de Vila Rica no Largo da Câmara e mandou executar sumariamente Filipe dos Santos, que não tinha status para participar do círculo de mando dos poderosos locais, mas dispunha de oratória para mover o povo no rumo da rebelião. Filipe dos Santos foi responsável por comandar praticamente todos os tumultos que deram corpo à sedição de Vila Rica. Por essa razão, tornou-se alvo principal e vítima do suplício público e exemplar com que o Conde de Assumar celebrou a justiça do rei. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. As primeiras interpretações sobre revoltas como as da cachaça e de Filipe dos Santos buscaram construir uma ideia de nativismo associado ao nacionalismo e uma contrariedade a Portugal, um suposto sentimento anti-lusitano. Segundo Rocha Pombo, um historiador de meados do século XIX e início do XX, se ia assim gerando na alma do povo informação, um forte sentimento do próprio valor e logo uma consciência jurídica em colisão com as tradições da mãe pátria. Ou seja, era uma interpretação que enxergava nesses movimentos citados sinais do surgimento do Brasil-nação, de uma separação da metrópole. Porém, essa forma de ver o passado acaba sendo anacrônica, embora coerente para um historiador que escreve no final do Império e início da República. Mas, de qualquer forma, atribuir a uma determinada época certos significados que até então não existem ou não significavam a mesma coisa que para nós hoje, compromete a interpretação da real dimensão da ação dos homens em seus tempos. A ideia de que as revoltas na América Portuguesa escancaravam uma atitude de resistência ao domínio de Portugal, que existia
existiria entre os colonos um sentimento nacional que a metrópole não deixava nascer, não é verdade. Essas revoltas eram muito mais particulares do que se imagina. E além disso, certos motins foram selecionados justamente para fortalecer essa ideia de nativismo, onde havia uma identidade com a colônia, como foi o caso da Inconfidência Mineira, excluindo-se rebeliões negras ou choques com indígenas. Existe uma grande renovação na historiografia sobre as revoltas coloniais que tende a refletir o caráter regional desses movimentos, que em muitos casos era contra a autoridade local, mas nunca contra o rei. Dentro dessa renovação historiográfica, podemos destacar o trabalho da historiadora Carla Anastasia, que ao escrever Vassalos Rebeldes de 1998, volta-se à análise documental de vários motins ocorridos na capitania das Minas ao longo do século XVIII. Carla Anastasia aponta que o governo português não governava a ferro e fogo e tampouco era um caos administrativo, como era então representado por uma historiografia anterior. Existiria uma sociabilidade entre população e representantes régios que refuta a narrativa de um Estado opressor e evidencia a narrativa de uma negociação entre coroa, seus representantes e súditos. As rebeliões em geral eram uma das formas que esses colonos tinham de pressionar o governo local para atender suas reivindicações, atacar abusos de autoridades locais, reagir contra a rigidez administrativa de Lisboa ou exprimir descontentamentos políticos. Eram negociações que buscavam um acordo entre vassalos rebeldes e vassalos burocratas. Não propunham uma ruptura, como uma historiografia sugeriu. Quando ocorriam, tais revoltas não eram contra o rei, mas sim contra o seu representante na província. Novamente, morte ao governador, viva a monarquia. Portanto, no decorrer da história colonial brasileira, diversas revoltas e movimentos de resistência surgiram como uma forma de pressionar o governo local a atender às reivindicações dos colonos. É importante compreender que essas revoltas eram mais específicas e regionais do que uma manifestação de sentimento anti-lusitano ou nacionalista. O nativismo e a ideia de separação da metrópole, atribuídos a alguns desses movimentos, são perspectivas anacrônicas que não refletem a real dimensão das ações dos homens em seus tempos. Cada revolta, como a revolta da cachaça e a revolta de Filipe dos Santos, teve suas motivações particulares e contextos específicos que não podem ser generalizados como manifestações de um sentimento nacional. O estudo cuidadoso desses eventos nos ajuda a entender melhor a história colonial do Brasil e as dinâmicas sociais e políticas da época. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, em que a gente discute então sobre essas revoltas na América Portuguesa, algumas questões relacionadas à historiografia, enfim, todas as referências utilizadas nesse vídeo vão estar aqui na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe o like, compartilhe em suas redes sociais. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e qualquer dúvida, comentários, críticas, não deixe de escrever aqui embaixo na seção de comentários. Um abraço a todos e até a próxima semana então.